Como a existência de Deus se encaixa em nosso entendimento sobre o começo e o fim do universo? E se Deus existisse e você tivesse a oportunidade de conhecê-lo, o que perguntaria a ele? A essas perguntas assim respondeu Stephen Hawking. A pergunta é: o modo como o universo começou foi escolhido por Deus, por motivos que não podemos compreender, ou foi determinado por uma lei da ciência? Acredito na segunda hipótese. Se preferir, você pode chamar as leis da ciência de, entre aspas, Deus. Mas não seria um Deus pessoal que você vai conhecer e para quem vai fazer perguntas. Se tal Deus existisse, eu gostaria de lhe perguntar o que ele pensa de um negócio tão complicado quanto a teoria M em 11 dimensões. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de conduzir vocês a uma discussão a respeito da existência de Deus a partir do pensamento de um cientista ateu muito famoso, Stephen Hawking. Stephen Hawking é um dos caras da ciência que mais se tornou conhecido dentro de uma perspectiva da população de uma forma um pouco mais geral. Praticamente todo mundo tem uma lembrança da imagem daquela pessoa na cadeira de rodas. Ele tem aquela doença, né? Esclerose lateral amiórfica, né? É uma doença bem pesada, inclusive. Inclusive, saiu um filme a respeito dele há poucos anos, acho que se chama A Teoria de Tudo. E conta um pouco da história dele. Então ele é um cientista assim meio pop, né? Meio conhecido das pessoas de uma forma geral. E ele produziu e publicou muita coisa, e o último livro dele, inclusive publicado após a sua morte, é esse aqui, Breves Respostas para Grandes Questões. Esse é um livro muito interessante, eu vou ler para você aqui o índice dele, que dá um pouco do tom, né, das coisas que ele vai falar, naturalmente não totalmente de uma perspectiva científica, mas na perspectiva de um diálogo com pessoas não técnicas na área da física ou da matemática, né? Aí os temas são o seguinte: por que formular as grandes questões? Deus existe? Como tudo começou? Existe vida inteligente no universo, né? Outra além dos seres humanos, da Terra, etc. Podemos prever o futuro? O que há dentro de um buraco negro? A viagem no tempo é possível? Sobreviveremos na Terra? Deveríamos colonizar o espaço? A inteligência artificial vai nos superar? E como moldaremos o futuro? Então todas essas são perguntas muito interessantes que o Stephen Hawking se propõe a responder de uma forma simplificada e simples dentro de um diálogo entre pessoas normais, vamos pensar assim. O nosso mundo, né, a mentalidade atual do nosso mundo, valoriza os cientistas como uma espécie de heróis modernos, né? Pessoas que compreendem o funcionamento das coisas na sua essência e que têm conhecimento muitas vezes além das pessoas normais e comuns, né? E hoje muitas pessoas olham para os cientistas em busca de respostas, não só em relação às questões científicas, mas às questões mais amplas, né, da existência, que tocam os dilemas da filosofia e da teologia. E isso é bastante interessante, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu já disse há algum tempo atrás no meu canal que eu iria me dedicar um pouco mais também a esse tipo de assunto, que é um assunto de muito interesse da minha parte. Eu já produzi algumas coisas fazendo um diálogo em relação a ateísmo, evolucionismo, cientificismo, mas nunca me aprofundei muito e tenho vontade de me aprofundar um pouquinho mais para conversar sobre algumas das questões mais interessantes dentro dos diálogos que a religião está envolvida no mundo hoje, no século XXI. O meu interesse, especialmente no trabalho do Stephen Hawking, na física, etc., remonta a muito tempo atrás, né? Inclusive eu nem era adventista ainda. O primeiro livro do Stephen Hawking que eu comprei, eu ainda era casado com a minha primeira esposa, nem conhecia a igreja adventista. Era um livrinho chamado O Universo numa Casca de Nós. Era um livro bem bonitinho, todo ilustrado, onde ele inclusive comentava um pouco sobre a teoria das cordas, que é
uma das explicações que muitas vezes os cientistas estão buscando para a realidade do universo, que tem um pouco a ver com essa coisa da teoria M em 11 dimensões, né? E é interessante ver que o Stephen Hawking, ele, se pudesse ter um encontro com um Deus, se Deus existisse, esse Deus pessoal que a gente prega, né, esse ser vivo, que não é uma criatura, mas que é o criador do universo e etc., ele inclusive perguntaria para Deus o que Deus pensa dessa teoria M das 11 dimensões, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? O Stephen Hawking gostaria talvez então de ter a comunhão com um ser mais elevado do que ele para aprender algo que é para ele complexo. Claro, naturalmente a gente não sabe como que o Stephen Hawking lida com a questão de que, dentro do postulado de que Deus é onisciente, essa teoria para Deus pode não ser muito complicada. Inclusive ele diz assim, eu acho essa bem simples. Acho que eu tenho coisas mais complicadas para você, Stephen Hawking. Seja como for, é legal você perceber, né? As pessoas assim pensam na perspectiva de um encontro, de uma comunhão com Deus, para de alguma forma responder às questões íntimas, né, das suas preocupações, dos seus conhecimentos, da sua história e etc. Né? Isso é bastante interessante e remonta um pouco assim a nossa comunhão com Deus, né? E o que também a gente perguntaria para ele se a gente encontrasse ele face a face por aí. Seja como for. Então a primeira vez que eu li alguma coisa do Stephen Hawking foi aí há uns 15, 20 anos atrás. Era esse livrinho, O Universo na Casca de Nós, e depois disso o meu interesse sempre continuou ativo em relação a essas questões. Por exemplo, eu poderia citar várias coisas aqui para vocês. Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, também é um livrinho bem interessante, eu estou quase terminando ele, já estou na página 145. O livro tem 250 páginas, então falta aí umas 100 páginas para terminar de ler, mas muito legal, muito interessante esse material. Recomendo para quem gosta dessas questões, tá? Um outro material bem legal, O Enigma Quântico, quando o encontro da física com a consciência. Esse livro eu não terminei de ler ainda, eu estou um pouquinho antes da metade, estou aqui na página 147. Mas esse livro é extraordinário. Até onde eu o li, ele explica muito bem as questões da física quântica, que está na fronteira e na vanguarda de muitas das descobertas mais fantásticas da ciência humana. E realmente vale muito a pena a gente parar para pensar em algumas coisas a partir da perspectiva do enigma quântico, né? E da suposta contradição entre a física clássica e a física quântica, toda a dualidade onda-partícula a partir da luz e tal. São algumas das discussões mais fantásticas às quais você pode ter acesso na face da Terra. Outro material do Michio Kaku, né? A Física do Futuro. É aquele cara japonesinho, talvez você já tenha visto aí alguma coisa desse cara em aí, algum Discovery Channel, enfim, NetGeo ou alguma coisa assim. Esse cara tá sempre aí nos documentários da vida explicando um pouco sobre física. Material interessante, a Física do Futuro, tá? Outro cara bem conhecido também, o Neil Tyson, né? Astrofísica para apressados. É um senhor moreno, muito conhecido também, né? Que fala aí nos documentários, bem interessante. Inclusive esse livro, primeiro lugar na lista dos mais vendidos do New York Times, tá? E se você quiser também, de repente, além de ter uma perspectiva dos cientistas em relação a esses assuntos, se quiser ter uma perspectiva de um cristão, eu recomendo o material do William Lane Craig, Apologética Contemporânea, Veracidade da Fé Cristã. Material muito interessante que dialoga com muitas das descobertas mais recentes a respeito da física. Beleza? Então acho que fica aí algumas dicas de literatura para você. Vou tentar pegar livro por livro, colocar na descrição desse vídeo para você adquirir o material que você quiser estudar. E aí vamos lá, né, conversar um pouquinho sobre os pensamentos do nosso amigo Stephen Hawking a partir da pergunta se Deus existe. É legal a gente perceber a resposta de um ateu, de um cientista, e entender um pouco dos dilemas por detrás das respostas dele. E existe uma coisa importante que a gente precisa saber e lembrar antes da gente começar a análise do pensamento dele. Conquanto Stephen Hawking tenha sido um grande, genial físico, tá bom? Ele não é muito mais do que um leigo na área da filosofia e da teologia. Tá? Então não é porque a pessoa é genial, brilhante, reconhecidíssima dentro de uma área do conhecimento
que todas as opiniões dela a respeito de todas as áreas do conhecimento carreguem o mesmo grau, vamos pensar assim, de autoridade em função do conhecimento de causa, tá? Na física, o Stephen Hawking demonstra conhecimento de causa. Na teologia ou na filosofia, não. Tá? Isso não quer dizer que ele não tenha direito de ter as suas opiniões, ou que as suas opiniões não estejam embasadas na reflexão de um cara profundo nas suas áreas de conhecimento e etc. Não, sim, ele tem sim os seus méritos, tem sim o direito de pensar como pensa, mas não é muito mais do que um leigo ao tratar das questões de filosofia e teologia, tá? Então precisa-se também trabalhar essa questão para que não se crie uma falácia da autoridade, porque esse cara é uma grande autoridade na física ou na ciência, então o que ele está dizendo aqui é cientificamente correto, até porque a filosofia e a teologia podem ser tratadas de um paradigma, de uma análise científica de conceitos e ideias e implicações e se há provas ou não provas de que as coisas são como a filosofia e a teologia dizem que são, mas também a filosofia e a teologia elas transcendem, né, as meras categorias científicas, né, especialmente aquelas mais voltadas ao empirismo, né, que buscam provar e comprovar teorias a partir de experimentos de laboratório e etc. Essa não é exatamente a área de foco de estudo e de demonstração das realidades filosóficas ou teológicas. Então, por isso existe uma certa tensão, é mais ou menos como uma tensão entre a área da exatas e a área da humanas, ou a área da divinas, né? Vamos pensar assim. E então esses universos eles não são exatamente análogos, o universo da ciência exata e da filosofia ou da teologia, mas é legal a gente conseguir transitar entre os dois mundos e vamos perceber um pouquinho como é que o cientista fera na área das exatas vai se lidar e vai se demonstrar aí nos seus pensamentos em relação às áreas da filosofia e da teologia. Beleza? Feita a nossa introdução, vamos lá ver um pouquinho do que o Stephen Hawking tem para nós. Aqui nós temos pouco mais de 10 páginas, acho que são 12 páginas de conteúdo, então o vídeo comumente vai ficar um pouquinho grande, tá? Mas se você também não tiver interesse, acho que você nem tá vendo o vídeo e nem vai continuar a vê-lo, né? Então, seja como for, vamos oferecer o conteúdo para quem quiser e puder absorvê-lo, beleza? Aí o Stephen Hawking, respondendo à pergunta se Deus existe, comenta o seguinte: a ciência responde cada vez mais perguntas que costumavam ser do domínio da religião. A religião foi uma primeira tentativa de responder questões que todos nós fazemos. Por que estamos aqui? De onde viemos? Há muito tempo a resposta era quase sempre a mesma. Foram deuses que construíram tudo. O mundo era um lugar assustador. Assim, até os valentões vikings acreditavam em seres sobrenaturais para explicar fenômenos naturais, tais como raios, tempestades e eclipses. Hoje em dia, a ciência oferece respostas melhores e mais consistentes, mas as pessoas sempre vão se aferrar à religião, porque lhes dá conforto e elas não confiam na ciência ou não a compreendem. No primeiro parágrafo da sua resposta, o Stephen Hawking já começa a colocar em perspectiva algumas discussões muito interessantes e a gente já precisa começar a corrigir um pouco do que ele fala. Não é a ciência que responde às perguntas que antes eram do domínio da religião. São cientistas que respondem às coisas. E muitas vezes os cientistas estão acostumados a discordarem entre si a respeito de questões, inclusive, essenciais da própria ciência e muito mais das questões que vão além da ciência. Então, existem cientistas ateus, existem cientistas teístas, cristãos, islâmicos e, sei lá, enfim, um monte de divisões dentro de uma ideia aí do que seria o teísmo, né? A pressuposição ou a conclusão de que Deus ou alguma forma de Deus existe, de maneira que não é a ciência que responde nada, tá bom? A ciência de fato não responde nada. O que acontece é que os cientistas imbuídos de uma filosofia da ciência ou de uma prática científica podem responder perguntas e de fato, como a gente tem um fenômeno de secularização,
onde as pessoas se afastam um pouco das respostas religiosas e agora se voltam um pouco para a ciência e agora buscam nos cientistas as respostas para perguntas que antes eram do domínio da religião. Isso tudo faz todo sentido, mas quem responde sempre é o cientista, nunca a ciência, tá? E aí o Stephen Hawking começa a fazer uma narrativa de que a religião pertence, de alguma forma, a um estágio anterior da evolução da sociedade ou da mentalidade humana. Então, antes, né, a religião se propunha a responder um pouco dessas coisas, né? Tipo uma primeira tentativa, de onde a gente veio, para onde a gente vai, quem sou eu, tem a ver com a filosofia também, né? Então a gente veio de Deus, a gente vai para Deus, e Deus é que construiu tudo. E aí ele coloca, inclusive, né, exemplos de povos, tipo os vikings, que apesar da sua força e tal, também tentavam explicar os fenômenos naturais com esse recurso a seres sobrenaturais e divindade, superstição. Mas agora, finalmente, chegamos em um momento da história humana onde a gente pode transcender essas posturas mais obscurantistas, mais, enfim, negativas no sentido de ignorantes, supersticiosas, imaginativas e tal, e agora a gente já tem respostas melhores e mais consistentes que surgem da mentalidade científica, né, da prática da ciência. Ainda que o Stephen Hawking já comece dizendo que isso não quer dizer que todo mundo vai abraçar as tais respostas da ciência e abandonar as suas religiões, né? Porque a religião supostamente tem um elemento de conforto. E além disso, as pessoas não conhecem a ciência ou não compreendem o que a ciência diz. Então, esse é o motivo pelo qual a ciência ainda não superou a religião na experiência das pessoas e para moldar um pouco as convicções das pessoas. É interessante perceber que o Stephen Hawking faz uma crítica comum, né, a essa ideia de que as pessoas têm uma religião porque aquilo traz um conforto psicológico, espiritual, sei lá, para elas, mas também o Stephen Hawking deixa de trabalhar algumas questões importantes dentro da área da religião, né? Conquanto a religião possa oferecer alguns consolos a partir da perspectiva de que Deus existe, e existe o céu e a salvação, alguma coisa nessa direção, a religião não deixa de oferecer muitos desconfortos, né, para aqueles, inclusive, que são adeptos dela. Toda essa paranoia do pecado e do arrependimento e da confissão e da mudança de vida que eu preciso ter para poder estar em paz com Deus e Jesus morreu por mim para eu ter paz com Deus. Esses conceitos todos, eles têm um lado que muitas pessoas enxergam como negativo, né? As pessoas querem simplesmente ter aí as suas posturas em relação a sexo, bebida, cigarro, droga e mentira e dinheiro e sei lá o quê. E elas não querem se acompanhar de culpa porque elas enganaram a pessoa para ganhar o dinheiro, ou elas mentiram para a pessoa com quem elas queriam transar, ou elas pagaram a prostituta para transar com ele, e com isso e aquilo, um monte de questões assim, que se você não crê em Deus, essas coisas não significam nada. Mas se de alguma forma Deus existe, vai julgar tudo e todos, existe o pecado e existe as consequências no final, depois vai ter um julgamento final, essas coisas ao invés de trazerem conforto, muitas vezes trazem dificuldades psicológicas, espirituais para as pessoas, que inclusive acreditam em Deus. Então a ideia de que as pessoas mantêm as suas religiões porque a religião seria tipo assim um escape, um conforto, muitas vezes, né, é uma simplificação de um lado de algumas implicações da religião, mas que não tratam o fenômeno de uma forma um pouco mais profunda, né? Por isso a gente já começou o vídeo dizendo que o Stephen Hawking não é um cara que fala com propriedade das questões religiosas. É um leigo, tem a sua perspectiva, tem o direito de ter a sua perspectiva, mas não é uma perspectiva das mais profundas, você há de convir comigo. Aí ele continua dizendo assim: alguns anos atrás, uma manchete na primeira página do Times dizia: Hawking, Deus não criou o universo. A matéria era ilustrada. Deus era mostrado em um desenho do Michelangelo com ar estrondoso. Publicaram ao lado uma foto minha, com ar presunçoso. Fizeram parecer que havia um duelo entre nós dois. Mas não tenho nada contra Deus. Não quero passar a impressão de que meu trabalho é sobre provar ou refutar a sua existência. Meu trabalho é encontrar uma estrutura racional para compreender o universo
que nos cerca. O Stephen Hawking me parece uma pessoa extremamente bem-humorada, cara divertido, meio ácido, meio irônico, meio brincalhão, meio zoeiro e em alguns momentos muito sério e muito profundo. É uma personalidade extraordinária, você há de convir comigo, né? E como ele é esse cara que trabalha a cosmologia, a origem, dentro de uma perspectiva científica, cética e ateia, então, de fato, muitas pessoas percebem algumas das implicações do que ele diz, e se a gente pode explicar o mundo, o universo, através de Stephen Hawking ou das lentes científicas, o lugar de Deus, o papel de Deus esvanece, ou no mínimo diminui muito. E aí, daqui a pouco, não há mais necessidade de nenhum tipo de recurso a Deus se a gente compreende as leis da realidade, da ciência, da física e da vida por detrás dos fenômenos todos, tá? Não é mais Deus que criou o universo. Existem leis científicas intrínsecas a qualquer coisa que seja realidade e que expressam a si mesmos nos acontecimentos. Não é Deus fez, falou e haja luz e houve luz. É simplesmente há luz, independentemente de Deus não existir, por exemplo. E tudo isso é bastante interessante, e as pessoas exploram isso também de forma midiática, de forma da propaganda. E ele diz uma coisa engraçada, né? Não, vocês estão tentando fazer um duelo entre eu e Deus, mas eu não tenho nada contra ele, não, tá? Na verdade, o meu trabalho é só encontrar uma estrutura racional para compreender esse vasto universo que nos cerca, né? Aí ele continua dizendo assim: por séculos, presumia-se que pessoas com deficiência como eu viviam sob uma maldição infligida por Deus. Bom, talvez eu tenha irritado alguém lá em cima, mas prefiro pensar que tudo pode ser explicado de outra forma, com as leis da natureza. Se você confia na ciência como eu, acredita que há certas leis que são sempre obedecidas. Se preferir, pode dizer que as leis são obra divina, mas isso é antes uma definição de Deus do que uma prova da sua existência. Em cerca de 300 anos antes de Cristo, um filósofo chamado Aristarco ficou fascinado pelos eclipses, sobretudo os lunares. E ele foi corajoso o bastante para questionar se eram mesmo causados pelos deuses. Aristarco foi um verdadeiro pioneiro da ciência. Estudando o céu cuidadosamente, chegou a uma conclusão ousada. Ele percebeu que o eclipse, na verdade, era a sombra da Terra passando pela Lua, não um evento divino. Libertado por essa descoberta, ele foi capaz de identificar o que realmente estava acontecendo lá em cima. E desenhou diagramas mostrando a verdadeira relação entre o Sol, a Terra e a Lua. A partir disso, chegou a conclusões ainda mais notáveis. Deduziu que a Terra não era o centro do universo, como todos pensavam, mas na verdade ela orbitava o Sol. De fato, compreender esse arranjo explica todos os eclipses. Quando a Lua lança sua sombra na Terra, trata-se de um eclipse solar. E quando a Terra projeta sua sombra na Lua, há um eclipse lunar. Mas Aristarco foi ainda mais longe. Ele sugeriu que as estrelas não eram fendas no chão celestial, como acreditavam seus contemporâneos, mas outros sóis, como o nosso, só que muito distantes. Que descoberta assombrosa essa deve ter sido. O universo é uma máquina governada por princípios ou leis, leis que podem ser compreendidas pela mente humana. O Stephen Hawking lida de forma muito direta com alguns dilemas, né? Olha, você vê aí, eu estou na cadeira de roda com uma doença horrível e muitas pessoas durante a história da humanidade entenderam que pessoas como eu estavam de fato sendo machucadas por Deus, né? Deus, tipo, amaldiçoou aquelas pessoas. Aí ele diz assim, mas eu prefiro pensar que talvez existam leis da própria natureza que expliquem as coisas tais quais como elas são. Num contexto, por exemplo, de uma má formação genética específica, as leis do arranjo genético da existência de uma pessoa com uma deficiência, como a esclerose lateral amiórfica, conduzem a uma existência nas condições XYZ na qual ele existiu.
Tá? É uma equação simples assim, não é uma maldição divina, tá bom? E aí ele vai se explicando, né? Às vezes a gente tem que pensar um pouco além dos padrões do que as pessoas ao nosso redor. E aí ele dá o exemplo do grande herói dele, né? Um dos grandes heróis aí do Aristarco, que em meio a uma sociedade mais supersticiosa, que atribuía os movimentos celestiais e os eclipses a tipo alguma influência, uma ação divina dos deuses. Não, agora se você compreender a estrutura espacial do sistema solar, com o Sol no centro, a Terra ao redor e a Lua ao redor da Terra, daqui a pouco a sombra de um, a sombra do outro explica o eclipse do Sol, o eclipse da Lua, e tá tudo certo, não é ali algum tipo de Deus que tá de alguma forminha colocando o seu dedinho sobre o Sol, ou sobre a Lua, ou sobre o que quer que seja. Então a explicação, vamos pensar assim, mais científica e as implicações que dela advêm, de alguma forma nos dá acesso a essas leis, a esses princípios que governam a existência. E a partir da compreensão desses princípios e dessas leis, talvez o recurso a essas divindades, ou a uma divindade, vai acabar se tornando até contraproducente ou no mínimo desnecessário, tá bom? E aí o Stephen Hawking continua dizendo assim: acredito que a descoberta das leis da natureza foi a maior conquista da humanidade, pois são essas leis da natureza, como hoje as chamamos, que nos dirão se necessitamos mesmo de um Deus para explicar o universo. As leis da natureza são uma descrição de como as coisas de fato funcionavam no passado, presente e futuro. Aliás, como as coisas funcionam no passado, presente e futuro. No tênis, a bola sempre vai exatamente onde dizem que irá. E há também muitas outras leis em funcionamento nesse exemplo. Elas governam tudo o que está acontecendo, desde como a energia da raquetada é produzida pelos músculos do tenista, até a velocidade com que a grama cresce sob seus pés. Mas o mais importante é que essas leis da física, além de serem imutáveis, são universais. Elas explicam não somente a trajetória da bola de tênis, mas também o movimento dos planetas e tudo mais que existe no universo. Ao contrário das leis feitas pelos seres humanos, as leis da natureza não podem ser quebradas. Eis porque são tão poderosas, e quando encaradas do ponto de vista religioso, são também controversas. Agora o Stephen Hawking começa a se aprofundar na sua própria mentalidade, naquilo que ele próprio valoriza. E ele acredita que, quando a humanidade começou a compreender um pouco melhor o mecanismo de funcionamento do universo, e começou a identificar que devem existir e existem leis por detrás desse mecanismo, agora essas leis é que vão contextualizar a nossa resposta sobre se a gente precisa do recurso teórico a Deus para explicar a realidade. Ok? Então, a partir do momento que a gente entende que existem leis que governam desde as coisas pequenas até as coisas grandes, desde a grama até o planeta distante, as órbitas dos planetas, a bola de tênis e tudo e todos, daqui a pouco a gente consegue entender e explicar tudo e todos meramente pelo recurso a tais leis. E aí poderíamos pensar a lei da gravidade, lei do movimento, e um milhão de questões aí, né? Sem a necessidade do recurso ao sobrenatural, ao criador, a uma figura que controla as coisas de uma perspectiva divina e tal. Beleza. E o Stephen Hawking coloca algumas questões interessantes, né? Que as leis da física são imutáveis e universais. Entretanto, eu assim, não gostaria de dizer aqui que o Stephen Hawking não compreende as implicações da relação entre a física clássica e a física quântica, tá? Mas essa relação entre as duas coisas, que contextualiza toda a discussão sobre, por exemplo, a dualidade, se a luz é onda ou se ela é partícula, e a aparente contradição que existe entre a física clássica e a física quântica, ela de alguma forma indica que parece que as leis da física não são sempre as mesmas, tá? Parece que as leis da física que se aplicam ao ambiente quântico, ao microcosmo, não se aplicam ao ambiente da física clássica ou às estruturas maiores do universo, tá?
Então, o que significa dizer é que, aparentemente, enquanto a gente não encontra a teoria do tudo, que é uma das coisas, inclusive, que o Stephen Hawking buscava, e não viu concretizada ainda, nós não vimos essa teoria concretizada ainda, por exemplo, uma teoria gravitacional quântica, a gente ainda não tem essa teoria formulada e comprovada cientificamente. Então, aparentemente, existe sim dois âmbitos diferentes da física, onde as leis da física são diferentes. Por exemplo, no âmbito da física quântica, uma mesma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é impossível nas estruturas da física clássica ou da física que lida com objetos maiores. Eu só posso estar em um lugar ao mesmo tempo, mas se eu fosse reduzido a uma partícula quântica, eu poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo, tá? E, inclusive, daqui a pouco isso vai ter implicações de onipresença da partícula ou não. Isso tudo é muito interessante, é muito bacana, tá? Mas essa coisa de que as leis da física são imutáveis e universais, não sei se elas são exatamente assim, dada, né, esta aparente contradição entre a física dos objetos do microcosmo e a física dos objetos do macrocosmo, tá bom? Naturalmente, o Stephen Hawking entende essas questões muito mais do que eu, tá bom? Mas talvez ele esteja simplesmente ignorando um pouco do dilema quântico, né? Simplesmente para estabelecer que as leis da física são imutáveis e universais, sem tratar um pouco dessa aparente contradição. Então, por exemplo, nesse caso, as leis na física quântica em relação às questões microcósmicas, elas são imutáveis e universais para todas as partículas microcósmicas. E as leis lá dos objetos maiores, do macrocosmo, então, também são imutáveis e universais em relação a essas coisas. Pode ser que de fato é isso mais ou menos que ele esteja querendo dizer. As coisas são como são e funcionam de acordo com as leis que as regem. Ponto. Sejam elas no microcosmo ou no macrocosmo, sem entrar muito no debate da aparente contradição entre as duas coisas, tá? Que inclusive é a maior discussão da física do mundo hoje. Belezinha? Fechou. Então o que ele está fazendo aqui é uma discussão simplificada das questões mais profundas, inclusive da própria física, e é importante a gente identificar esse tipo de simplificação para que a gente não venha a simplesmente, em nome da autoridade do grande físico Stephen Hawking, acreditar em tudo que ele está dizendo, né? Porque o que ele está dizendo é uma simplificação de uma realidade muito mais complexa, tá? E além de tudo, que existam leis físicas inquebráveis, em tese, não é algo tão problemático da perspectiva religiosa. Inclusive, o religioso cristão, teísta, ele acredita que Deus é imutável e que Deus criou o mundo, e que Deus é um ser racional e criou o mundo. Então esses princípios racionais matemáticos, físicos, biológicos e tudo mais, que podem ser explicados ou que podem ser usados para explicar a vida, podem ser função da criação desse ser primariamente inteligente, racional, que conhece essas coisas todas em si mesmo, pela sua onisciência e tudo mais, né? E ele, sendo imutável, imprimiu leis fixas ou rígidas que ninguém pode quebrar, talvez a não ser ele mesmo, né? No contexto dos milagres. Aí são discussões bem complicadas, eu concordo. Inclusive, na minha opinião, a discussão sobre os milagres é a discussão central entre a mentalidade científica e a mentalidade religiosa. Eu acho que a gente pode gastar um pouco mais de tempo em relação à discussão dos milagres em um momento posterior no nosso canal, mas eu não sei se o problema é tão controverso assim. Eu acho que as questões são muito interessantes, isso sim, e geram controvérsias entre pessoas que pensam e raciocinam e concluem as coisas de forma diferente. Mas acho que tranquilo, né? Acho que a religião lida até relativamente bem com o caráter racional das leis que regem o universo e a sua aparente imutabilidade em 99% do tempo, fora na situação de milagres, né? Tipo, a água você sempre vai afundar nela. Questão da densidade, não sei o que, essa é uma lei, mas aquele que está acima dessas leis pode andar sobre ela, ponto. Então a gente, ao mesmo tempo, compreende que a lei de que a água funciona de tal forma e que um corpo mais denso vai afundar nela e etc., é uma lei tranquila, normal, que inclusive corresponde à criação, ao que Deus criou e tudo mais.
Mas nós entendemos que Deus está, inclusive, acima da criação e, como Criador e como Senhor, conhece formas de superar as próprias leis que criou no contexto dos milagres e etc. E se ele faz isso ou se não faz, e por que faz às vezes e por que não faz sempre, são discussões enormes, mas o religioso, na minha perspectiva, como cristão teísta, não tem dificuldade com esses conceitos, tá? Continuando, aí ele diz: se você aceita como eu que as leis da natureza são fixas, nesse caso não demora muito até você se perguntar: que papel Deus tem a desempenhar? Essa é uma grande parte da contradição entre a ciência e a religião. E embora as minhas opiniões tenham virado manchete, tratou-se de um conflito antigo. Poderíamos definir Deus como a encarnação das leis da natureza. Porém, não é assim que a maioria pensa. As pessoas se referem a Deus como uma criatura semelhante ao ser humano, com a qual podem se relacionar. Quando observamos a vastidão do universo e como a vida humana é insignificante e acidental, isso me parece muito implausível. Bom, aqui o Stephen Hawking começa a se aprofundar nas implicações da visão de mundo que ele está construindo para a ideia da existência de Deus. Então, se existem leis fixas regendo o universo, daqui a pouco todo o universo está funcionando sem o recurso a Deus. E que papel Deus tem? E então, mais cedo ou mais tarde, vai existir uma contradição entre a ciência e a religião. Onde a religião enxerga Deus em tudo, a ciência não vê Deus em nada. Muitos cientistas cristãos discordam de que haja uma contradição intrínseca entre ciência e religião. Tá bom? Poderíamos citar aqui o Alvin Plantinga, o John Knox, dois grandes representantes aí de cientistas cristãos que têm um trabalho muito interessante, inclusive, para dizer que não há contradição entre a ciência e a fé ou a religião, tá bom? Mas o Stephen Hawking trabalha um pouco mais recrudescendo o suposto conflito e diz inclusive que esse é um conflito já antigo, de muito tempo e tal, e que se você puder tentar, tipo assim, diminuir esse abismo entre a ciência e a religião, você vai ter que definir Deus como as leis da natureza. Mas não é assim que as pessoas pensam. As pessoas pensam em Deus tipo um ser humano de cabelo branco e barba branca sentado no trono no céu, num balanço assim, olhando para baixo, o que está acontecendo? Tipo uma criatura, né? Parecida com um ser humano. O Stephen Hawking, naturalmente, não trabalha as questões teológicas do ser humano como imagem de Deus, de forma que o ser humano reflete o Criador, não uma criatura sentada lá num balanço celestial, né? Até porque não é o propósito do Stephen Hawking entrar em discussões teológicas mais específicas, mais complicadas, que inclusive pode ter implicações mais difíceis para ele pintar esse quadro do ser humano como esse animal insignificante, acidental, fruto de uma evolução cega e etc. Tá? Dentro da mentalidade evolucionista, agnóstica ou ateia dele, toda essa perspectiva da relação entre um Deus sobrenatural e a humanidade é muito implausível, para dizer o mínimo. E tudo bem, ele tem o direito de pensar dessa forma, mas naturalmente a gente já está identificando que ele não se aprofunda muito, né, para justificar a sua forma de pensar à luz de visões concorrentes, né, da parte dos seus colegas cientistas ateístas, né, ou cristãos e etc. Beleza, aí ele continua dizendo assim: eu uso a palavra Deus em um sentido impessoal, como Einstein fez para falar das leis da natureza. Assim, conhecer a mente de Deus é conhecer as leis da natureza. Minha previsão é que conheceremos a mente de Deus até o fim deste século. De fato, é inegável que a chamada ciência se multiplicou grandemente nos últimos 2 séculos, vamos pensar assim, e que a humanidade avançou no seu conhecimento de estruturas fundamentais da química, da física, da biologia, de uma forma estrondosa, com implicações muito interessantes na área da medicina, na área da tecnologia. Tudo isso é inegável, tá? Agora, em que ponto esse conhecimento ou esse avanço se tornará, entre aspas, avançado o suficiente para dizer que a gente já entendeu o negócio? Não sei se é tão rápido assim, né?
Não sei se essa evolução vai acompanhar esse mesmo ritmo nos próximos 2 séculos. Se é que existirão 2 séculos para frente com humanidade na face da Terra. Inclusive, mesmo na perspectiva de que Deus não exista e Cristo não retorne, né? Talvez uma guerra nuclear, talvez um evento cataclísmico possa eliminar a existência humana da face da Terra, e a gente não vê esse conhecimento da mente de Deus e das leis da natureza concretizados no futuro breve, né? Mas claro, ele é otimista dentro dos avanços da área a qual ele é um entusiasta, isso é legal, é interessante, e é bacana, né? Os cristãos têm uma visão bem diferente, né? Conhecer a Deus é conhecer a mente de Cristo, né? Não as leis da natureza. Seja como for, o Stephen Hawking enxerga nas leis da natureza algo talvez um pouco mais palpável do que Cristo, né? Ainda que, teoricamente, o cristianismo entende Cristo como Criador e aquele que inclusive sustenta o próprio universo, né? Nele nos movemos e nele existimos. Então Cristo é o ambiente no qual a gente vive. Em Deus, né? Então, tipo, mais cedo ou mais tarde pode ser que haja maior convergência das opiniões em relação à mente de Deus ser Cristo ou as leis da ciência, e na verdade não há contradição alguma entre as duas coisas, porque as leis da ciência foram criadas por Cristo, né? Vamos pensar assim, e criadas em Cristo, e para Cristo, e tudo mais, né? Para usar um pouco da linguagem de Paulo no primeiro capítulo aos Colossenses, né? Da sua carta. Então é tudo muito interessante, mas o Stephen Hawking mantém a sua leitura mais naturalista e cientificista, agnóstica e ateia em relação às questões. Aí ele continua dizendo assim: a única área restante que a religião ainda pode reclamar para si é a origem do universo. Mas mesmo nesse caso, a ciência está progredindo e não deve demorar a fornecer uma resposta definitiva. Quando publiquei um livro perguntando se Deus criou o universo, ele causou um certo alvoroço. As pessoas se irritaram que um cientista pudesse ter algo a declarar sobre questões religiosas. Não pretendo dizer a ninguém no que a pessoa deve acreditar. Mas para mim, perguntar se Deus existe é uma questão válida para a ciência. Afinal, é difícil pensar em um mistério mais importante ou fundamental: o que ou quem criou e controla o universo. E aqui o Stephen Hawking diz uma coisa bem interessante. Dentro daquilo que a ciência sabe hoje, a gente pode ter, de alguma forma, a compreensão matemática, física, biológica, astronômica e tal, de toda uma possível história do universo. A partir do Big Bang houve uma explosão, houve uma taxa de expansão inicial, que conduziu, enfim, a expansão do universo, a criação dos gases, das galáxias, das estrelas, dos planetas, dos seres vivos na Terra, e talvez fora da Terra ou não, aí precisamos discutir, e tudo mais. E essas leis, a partir, por exemplo, vamos pensar de uma primeira explosão, que de alguma maneira contenha todas as condições no momento inicial para o desembrochar do universo de uma forma geral. Então, a partir do momento que você entende, por exemplo, um pouco os mecanismos de gravidade, de atração, de formação dos gases, das poeiras, das galáxias, das estrelas e de tudo mais, daqui a pouco você consegue ter uma explicação ou um vislumbre da mecânica da coisa que não exija uma divindade sobrenatural criando gás, e depois criando estrela, e depois jogando pozinho de vida num oceano, que inclusive precisa ter sido criado em algum momento também, e tal. Daqui a pouco tudo surge desse movimento, entre aspas, natural, né? Daí talvez venha a ideia do naturalismo, ok? Entretanto, o problema é esse momento inicial, esse começo desse treco. Esse treco surgiu de onde? Como é que é isso? Como é que não é? Inclusive, o segundo capítulo desse livro aqui é como tudo começou, né? Que é um pouco dessa discussão aí, tipo, e aí, como é que é e como é que não é esse negócio? Então, o Stephen Hawking diz que dentro das discussões todas entre cientistas e religiosos, a ideia de que Deus criou o universo ainda é uma área que a religião pode, vamos pensar assim, tentar se imiscuir
dentro de uma perspectiva das explicações do porquê que as coisas são como são. Ele, Stephen Hawking, tem uma visão de que o universo pode ter surgido sem nenhum recurso a nenhuma forma de divindade, de fato surgido do nada. Ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E os cristãos dizem que não, que para ter surgido qualquer coisa precisa ter esse start desse criador que deu luz à primeira coisa que desdobrada gerou o universo, tá bom? Fechou. Aí ele continua dizendo aqui: sou da opinião que o universo foi criado espontaneamente do nada segundo as leis da ciência. O pressuposto básico da ciência é o determinismo científico. As leis da ciência determinam a evolução do universo dado seu estado em dado momento. Essas leis podem ou não ter sido determinadas por Deus, mas ele não pode intervir para infringi-las, pois então elas não seriam leis. Isso dá a Deus a liberdade de escolher o estágio inicial do universo. Mas mesmo aí, parece que deve haver leis. Assim, Deus não teria liberdade alguma. Provavelmente aqui esse parágrafo é o mais denso filosoficamente falando do que o Stephen Hawking tem a nos dizer, tá? Então ele diz o seguinte, que ok, vamos trabalhar com a hipótese de que lá no começo da existência do universo, Deus estava presente. E agora, talvez Deus é que vá definir essas leis em um primeiro momento, e a partir do momento que essas leis se tornam leis, nem mesmo ele vai desdizê-las ou vai eliminá-las, porque uma vez que ele assim fizesse, essas leis deixariam de ser leis. Então, o que ele coloca aqui é uma questão muito interessante, que é a ausência da liberdade de Deus em mudar as leis do universo uma vez que elas forem estabelecidas. Claro, talvez Deus tenha tido liberdade anterior à criação dessas leis. Então ele poderia pensar e calcular tipo inúmeras leis possíveis e determinou as leis da realidade. A partir de determinadas as leis da realidade, essas próprias leis limitam Deus, pelo menos dentro da perspectiva do Stephen Hawking. O que acontece é que o Stephen Hawking ele talvez tenha dificuldade de pressupor a natureza da perfeição absoluta de Deus e inclusive da magnitude exata do que ele sabe e do que ele pode fazer. Naturalmente, estou fazendo referência à sabedoria e ao poder de Deus de uma perspectiva teórica, uma vez que nenhum de nós tem acesso à mente de Deus tal qual ela é, nenhum de nós é Deus, para dizer qual é a extensão do seu conhecimento ou do seu poder. Por exemplo, Deus pode criar um universo de leis fixas, que ele pode, inclusive, entre aspas, intervir e mudar em contextos de milagres? Teoricamente falando, isso não é uma coisa difícil de se estabelecer. Ainda que para o Stephen Hawking seja extremamente difícil conceber que se o universo tem leis, por que essas leis seriam ou não seriam mudadas, entre aspas, em determinados contextos de milagres. Então, se existe essa possibilidade do milagre e da intervenção divina, isso não elimina as leis do universo? E a nossa resposta é não. Mas a resposta do Stephen Hawking é sim. Se Deus pode andar sobre as águas na pessoa de Cristo, por exemplo, então não é uma lei do universo que objetos mais densos na água afundem, tipo assim. Mas não é, isso não é verdade. É verdade que essa é uma lei, mas é verdade que essa é uma lei que pode ser quebrada porque existe aqui a presença de alguém que conhece essas leis e pode transcendê-las, tá? Então, enfim, seja como for, as discussões do Stephen Hawking são muito interessantes, especialmente a respeito da liberdade de Deus. Se Deus criou as coisas de forma livre ou por necessidade, e nós cristãos e a maioria dos teístas entende que Deus criou livremente, não por obrigação ou por necessidade. De igual forma, Deus estabeleceu as leis do universo e Deus que estabeleceu essas leis conhece a sua origem, conhece a sua superação e tudo mais. A forma de superar as próprias leis do universo. Isso coloca Deus acima da nossa lógica, isso coloca Deus acima do nosso controle.
Isso coloca Deus acima da nossa imaginação. Mas isso é normal dentro da relação do conceito de Deus ou com a pessoa de Deus. Você está tratando com o Criador, cuja natureza e cujo poder, cuja sabedoria são infinitamente misteriosos em relação a um serzinho na face da Terra olhando para o universo e deduzindo leis, implicações e etc. em função de todas as questões. Então, as discussões são bastante profundas, tá? E depois também existe toda uma discussão sobre se Deus, tendo todo o poder, abre mão de parte do poder para a criação existir, ela tendo algum tipo de liberdade, né? E aí a gente poderia pensar na própria liberdade dos anjos ou dos seres humanos, inclusive em desobedecer Deus e ir contra as leis do universo ou contra as leis divinas, e contextualiza toda uma experiência de pecado e tal. Quando você tem uma visão muito determinista do universo e das coisas, nada é pecado de fato, né? Tudo corresponde às leis que foram estabelecidas lá atrás, e se as leis estabelecidas lá atrás foram estabelecidas de que nós seríamos maldosos na busca da nossa sobrevivência ou dos nossos prazeres ou disso e daquilo, nada disso é pecado, isso tudo é simplesmente sobrevivência, né? Então, a gente começa a perceber mais ou menos onde que estão os pontos focais das discussões entre um naturalismo e um teísmo, um supernaturalismo, alguma coisa nessa direção, beleza? Aí ele continua. Apesar da complexidade e variedade no universo, percebe-se que para criar precisamos apenas de 3 ingredientes: matéria, energia e espaço. Eu vou pular aqui alguns parágrafos para a gente não gastar muito tempo, mas aí ele vai dizer o seguinte, que depois, né, a partir da equação do Einstein, né, energia igual a mc ao quadrado, a massa e a velocidade da luz ao quadrado, a implicação é que a massa é energia, então só resta como ingredientes fundamentais do universo espaço e energia, né? Massa e energia, que são básicas, aliás, massa e energia são basicamente o mesmo lado do universo, e o espaço e essa massa ou energia seriam os 2 elementos fundamentais da realidade, né? Da criação. E aí as coisas são muito interessantes. Aí ele diz assim, né? A resposta para essas questões foram encontradas após décadas de trabalhos dos cientistas. E tanto a massa quanto a energia, quanto o espaço, foram inventados espontaneamente em um evento que hoje chamamos de Big Bang. Essas coisas foram inventadas, ou foram criadas, ou surgiram espontaneamente do nada, lá no tal do Big Bang. E aí, ele continua dizendo assim: no momento do Big Bang, um universo inteiro passou a existir, e com ele o espaço. Tudo inchou como uma bexiga sendo soprada. Então, de onde vem toda essa energia e espaço? Como pode um universo inteiro repleto de energia, da espantosa vastidão do espaço e de tudo que nele há, simplesmente surgir do nada? Para alguns é aí que Deus volta a entrar em cena. Deus criou a energia e o espaço. O Big Bang foi o momento da criação, mas a ciência conta uma história diferente. Correndo o risco de me meter em maus lençóis, acho que podemos compreender muito mais os fenômenos naturais que aterrorizavam os vikings. Podemos ir além da linda simetria da energia e matéria descoberta por Einstein. Podemos usar as leis da natureza para nos debruçar sobre a própria origem do universo e descobrir se a existência de Deus é o único modo de explicá-la. A partir daí, o Stephen Hawking começa a trabalhar algumas das questões primordiais da física. Uma das maiores descobertas da física no século XX foi que o universo está em expansão. E uma vez que você deduz essa expansão, se você fizer o movimento contrário no tempo, você volta a um momento em que tudo o que hoje expandiu e deu forma às galáxias, às estrelas e tudo mais, estava contido em um único ponto de densidade infinita e tudo mais, que foi o que, tipo assim, entre aspas, explodiu, dando origem a todas as coisas. Isso cria uma perspectiva de que o universo teve um início. Ele não é eterno. E a partir disso, questiona-se o que vem antes do início.
ou o que aconteceu naquele início. E aí as coisas são muito interessantes, porque depois que o universo se expande e se torna esse monstro gigantesco, que inclusive é governado por leis da física que não são da física quântica, vamos pensar assim, a física quântica trabalha dentro do universo do microcosmo, a física clássica no ambiente do macrocosmo. Então agora que já existe um macrocosmo, que já tem 14 bilhões de anos de expansão disso que foi inicialmente o Big Bang, então hoje as leis do microcosmo não se aplicam mais às leis do macrocosmo, tá bom? Entretanto, no começo do universo, em tese, a lei que se aplicava era do microcosmo. E aí a coisa fica muito doida, porque o que o Stephen Hawking vai fazer a partir daí? Ele vai dizer que a física quântica ela vê no ambiente do microcosmo o surgimento espontâneo, por exemplo, de elétrons, que surgem do nada, desaparecem, aparecem em outro lugar. E ele diz que esse comportamento dos elétrons, na visão dele, pode explicar o Big Bang sem a referência a Deus. Tipo assim, ó, você está analisando um pedaço de matéria, um átomo, um conjunto de átomos lá no microcosmo, e você está vendo a dinâmica entre as partículas subatômicas. Aí você vê que dentro de um espaço XYZ assim, surge um elétron, um próton, uma partícula subatômica do nada. Agora, se você pensar que o universo, em primeira instância, é algo desse tipo, surgiu do nada. Surgiu alguma coisa do nada. Quando o cientista está olhando o microcosmo, esses poucos átomos, essas partículas subatômicas, o cientista não consegue ver algum tipo de agente numa dimensão externa àquela que ele está analisando, da própria matéria, colocando ali um próton, um elétron, uma partícula subatômica. Então, na perspectiva do ser humano que olha para a matéria surge do nada. O ser humano não tem a visão de quaisquer pretensas outras dimensões, ou se ele tivesse essa perspectiva, ele poderia ver alguém colocando ali o átomo, a matéria, a partícula subatômica ou o que quer que seja. E o Stephen Hawking tenta dizer que essa característica que a gente analisa e a gente vê na física quântica pode explicar a existência primordial do Big Bang. É como se o Big Bang fosse o seguinte, não tinha nada vezes nada. E de repente surgiu a primeira partícula subatômica do nada, não criada, não colocada por nenhum agente que exista em qualquer lugar, em qualquer dimensão. E a partir disso, esta primeira partícula continha em si mesma tudo o que viria a constituir o universo e ela explodiu. Basicamente, o Stephen Hawking ele vai numa direção dessa, e aí ele explica, né? Ele fala assim, olha, como sabemos, o universo já foi muito pequeno, menor do que um próton. O significado disso é assombroso. Significa que o próprio universo, em toda a sua inapreensível vastidão e complexidade, poderia simplesmente ter passado a existir sem violar as leis da natureza. Desse modo, desse momento em diante, vastas quantidades de energia foram liberadas à medida que o próprio espaço se expandia. Um lugar para armazenar toda a energia negativa seria necessário para fechar o balanço. Mas é claro que a questão crítica volta a surgir. Foi Deus que criou as leis quânticas que permitiram a ocorrência do Big Bang? Em suma, precisamos de um Deus para dar início ao momento em que o Big pudesse fazer bang? Não quero ofender a fé de ninguém, mas acho que a ciência tem uma explicação mais convincente do que a existência de um criador divino. Nós discordamos do Stephen Hawking, tá bom? Nós discordamos dele conquanto nós possamos considerá-lo uma pessoa profundamente inteligente, dentro da sua área de atuação, que inclusive ajudou, né, as pessoas a vislumbrarem questões muito complexas e muito difíceis a respeito da natureza da realidade. Tudo isso é muito interessante e pode criar infinitas discussões, mas nós, teístas cristãos,
ainda acreditamos que Deus é uma infinitamente melhor explicação para o fenômeno da criação do que o surgimento do próton, da partícula subatômica, do nada, e essa partícula continha tudo, e explodiu, e se expandiu, e criou o universo, e criou a energia positiva e a energia negativa, que no final das contas resulta a equação do universo em zero, que veio do nada e volta para o nada. E aí as questões se tornam bastante interessantes. E aí ele diz assim também, né, dentro desse contexto, sobre a questão de como que seria o momento do Big Bang antes do Big Bang. E aí ele fala assim, olha, à medida que viajamos de volta no tempo, em direção ao momento do Big Bang, o universo fica cada vez menor e continua diminuindo até chegar a um ponto em que se torna um espaço tão ínfimo que, na verdade, se trata de um único buraco negro infinitesimalmente pequeno e denso. E assim como acontece com os buracos negros que hoje flutuam pelo espaço, as leis da natureza ditam algo verdadeiramente extraordinário. Elas nos dizem que aí também o próprio tempo tem que parar. Não podemos voltar a um tempo anterior ao Big Bang, porque não havia tempo antes do Big Bang. Finalmente encontramos algo que não possui uma causa, porque não havia tempo para permitir a existência de uma. Para mim, isso significa que não existe a possibilidade de um Criador, porque ainda não existia tempo para que nele houvesse um Criador. Dentro desse ponto específico, o Stephen Hawking ignora uma das maiores discussões a respeito de Deus, inclusive dentro do Adventismo do Sétimo Dia, no século XXI, que é a relação entre Deus e o tempo. Dentro da teoria clássica cristã a respeito de Deus, Deus é atemporal. Deus existe fora do tempo, além do tempo, antes do tempo, se é que a gente pode dizer assim. Até porque antes é uma partícula temporal, e antes do tempo dá um pouco assim um frio na barriga, né? O que vem antes que o tempo existisse. Naturalmente, a gente está tratando de um momento, um espaço, uma condição limite de compreensão, mas a compreensão cristã ou teísta a respeito de Deus é que Deus é atemporal. Naturalmente, existem pessoas que acreditam que questionar a atemporalidade de Deus é algo importante, uma vez que a Bíblia coloca Deus agindo no tempo, então Deus seria um ser temporal. William Lane Craig tem uma solução muito interessante para isso, que é a solução na qual eu me baseio em relação a esse assunto. Deus é atemporal fora do ambiente da criação, e Deus age de forma temporal na criação. Então sim, Deus intervém no tempo, sustenta o tempo, o espaço, dialoga, conversa, a revelação acontece dentro do tempo, a palavra é concedida dentro da história, dentro do tempo, tudo mais, mas Deus existe também além do tempo. Tá? Então Deus é atemporal e temporal, Deus é as duas coisas. E o Stephen Hawking parece que não entende isso, né? Não pode existir um criador, porque antes do Big Bang não tem tempo, e onde não tem tempo, não dá tempo do criador criar. Dentro desse ponto, o Stephen Hawking demonstra uma percepção pequena a respeito de Deus, tá? Deus precisaria de tempo para criar, mas nesse caso, esse Deus ao qual ele faz referência seria um Deus diferente daquele ao qual nós fazemos referência. Deus não precisa de tempo para criar. Deus, o Todo-Poderoso, criou as coisas do nada, fora do tempo. E, naturalmente, a partir do primeiro instante de criação, criou-se o espaço e o tempo e tudo mais. Beleza. Mas antes desse primeiro momento da criação, tempo não havia, mas Deus já existia. E provavelmente esse seja o maior mistério de todos, ao qual naturalmente o Stephen Hawking tem dificuldade de vislumbrar, porque essa é uma afirmação não comprovável cientificamente falando, a partir da matemática ou da física.
ela pode estar implícita na matemática e na física de que o universo foi criado e está em expansão. Então você volta ao momento inicial da criação e você se questiona em função dessa singularidade absoluta. E é nesse contexto da singularidade absoluta que nós entendemos a singularidade absoluta ainda maior do que a criação, que é a existência de Deus. Mas naturalmente nesse campo estamos numa discussão filosófica, teológica, e não científica. Talvez seja essa a dificuldade do Stephen Hawking com a questão. E para terminar, ele diz assim, se eu tenho fé, cada um é livre para acreditar no que quiser. Na minha opinião, a explicação mais simples é que Deus não existe. Ninguém criou o universo, ninguém governa nosso destino. E isso me levou a perceber uma implicação profunda. Provavelmente não há um céu nenhum além-túmulo. Acho que acreditar em vida após a morte não passa de ilusão. Não existe evidência confiável disso e a ideia vai contra tudo que sabemos na ciência. Acho que quando morremos voltamos ao pó. Tá bem bíblico aqui a frase dele, né, nesse caso. Mas em certo sentido continuamos a viver, na influência que deixamos, nos genes que passamos adiante para nossos filhos. Temos apenas esta vida para apreciar o grande plano do universo. E sou extremamente grato por isso. O Stephen Hawking demonstra um pouco das dificuldades dele com a ideia de Deus, porque ele acha melhor não fazer referência a Deus criando nada, e a implicação disso é que não existe nada após a morte. Não há ressurreição, não há sair do corpo, não há um plano espiritual, não há nada. Vida após a morte é uma mera ilusão. Morremos e voltamos ao pó. E a gente só pode continuar vivendo na influência que a gente deixa, nos genes que a gente deixa, e a gente só tem essa vida para vislumbrar o grande plano do universo. Eu sou extremamente grato por isso. Não fica muito claro se o que o Stephen Hawking está dizendo é assim, eu sou grato que só existe essa vida, ou eu sou grato porque pelo menos essa vida existe e a gente pode vislumbrar essa estrutura gigantesca que é o universo. Seja como for, aqui cria-se uma coisa muito interessante que inclusive o William Lane Craig trabalha bem. Se não há Deus, se não há ressurreição, se não há vida eterna, nada faz sentido. Eu sou muito grato porque eu tenho essa vida para vislumbrar o universo. Tá bom, daqui a pouco o universo vai acabar, a sua memória já vai ter ido para o espaço há muito tempo. E qual é o sentido da vida? Zero e nenhum. Entretanto, se Deus existe, o sentido da vida se torna imensamente maior na direção de conhecer a Ele, manter comunhão com Ele e viver com Ele eternamente. Se isso é possível ou não, o universo está em expansão e uma hora ele vai expandir a tal momento, a tal lugar que tudo vai esvaziar-se de energia e não haverá luz, e não haverá calor, e não haverá vida. Sim, da perspectiva do nosso conhecimento atual sobre o universo, dentro do nosso plano do que a gente conhece, é exatamente isso. A morte é o fim não só da vida humana, mas de todo o universo. Entretanto, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, e essa é uma verdade histórica e inclusive cientificamente comprovável, a despeito das polêmicas, através da ressurreição de Cristo, Deus nos dá a dica de que Ele pode retornar à vida aquilo que morreu. Isso pode ter implicações para nós como pessoas, bem para com o universo como um todo, e também se Deus conseguiu criar este universo finito, qual seria a sua incapacidade de criar um universo infinito? E por que o nosso universo é finito? É por causa do pecado ou não? E um universo sem pecado seria um universo infinito? Naturalmente, essas discussões são extremamente amplas e profundas, e a gente não espera que teístas e ateus ou agnósticos venham a concordar com as perspectivas em geral. Existem zilhões de questões científicas, filosóficas e teológicas por detrás de toda essa discussão, e a gente vai precisar aprender a conviver com o contraditório, com a divergência, com a polêmica, com algumas incertezas e tudo mais. Por isso a gente respeita quem não crê que Deus existe, ainda que nós, da nossa perspectiva, tenhamos certeza absoluta de que Ele existe, ainda que essa seja uma certeza da fé, como convicção de coisas que não se veem. Ok? A natureza da fé é certeza e convicção, ainda que ela esteja ancorada em realidades além do empirismo científico.
ok? Então, diante da resposta do nosso amigo Stephen Hawking em relação à não existência de Deus, o que a gente percebe é superficialidade em relação às discussões filosóficas e teológicas a partir de um suposto embasamento científico, mas que não dá conta da não existência de Deus. Muito pelo contrário. Ele mesmo diz, né? Nos contextos da singularidade, por exemplo, do Big Bang, dos buracos negros e tais, as leis da física não são essas leis imutáveis, desse mecanismo imutável que ele, a respeito do qual ele fala, tá bom? Assim como existe essa aparente contradição entre a física quântica e a física clássica. Isso tudo coloca o nosso universo como algo vivo, mais amplo e mais profundo, não compreendido dentro da lógica humana, que inclusive é um pouquinho de um espelho a respeito do seu criador, que não é algo ou alguém que a gente possa colocar na mesa do laboratório para escrutinar e dizer o que é e o que não é. O criador permanece acima das suas criaturas.